Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para responder um comentário sobre uma resposta de um outro vídeo que eu fiz aqui recentemente. Estou fazendo esse vídeo inclusive porque esse vídeo foi publicado agora há pouco, tá? Sobre o devorador de energias. Quem quiser, depois eu vou deixar uma descrição aqui. Aliás, um link aqui na descrição desse vídeo para você que ainda não viu esse vídeo onde eu falo sobre um tema que eu chamei de devorador de energias. Para quem não viu esse vídeo ainda, e até para poder ajudar a responder essa pergunta que está aqui em cima, eu vou dar um spoiler desse vídeo já para vocês. Basicamente era o seguinte, deixa eu pegar aqui. Devorador de energia, eu falava sobre, estava explicando um caso, né, onde você tinha duas deficiências energéticas, sendo que aqui o elemento terra estaria devorando, puxando a energia do elemento fogo, tá? E mesmo aumentando a energia do elemento fogo, mesmo assim havia uma deficiência desses dois elementos. Para entender melhor o que eu estou falando aqui para vocês, então entre lá na descrição, no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas basicamente era isso daqui, tá? Aqui então, o Vilas aí, então, tudo bom, Vilas? Você mandou aqui um comentário a respeito desse vídeo, perguntando o seguinte: Professor Celso, mas a anemia seria o dado que estaria associado aqui com a deficiência da energia do elemento terra, tá? Então, mas a anemia não pode estar sendo causada pelo movimento água. Movimento água aqui, ele quer dizer aqui é o elemento água, tá? Ele gosta de usar mais o termo movimento do que o termo elemento. Tudo bem, não tem problema. Como eu falei, tá? O termo pode ser elemento, movimento ou transformação, tá? Eu costumo falar elemento, tá? Já que estão falando em água, considero como elemento. Mas a anemia não pode estar sendo causada então pelo elemento água. Vou colocar o termo elemento, tá, Vilas? Não pode estar sendo causado pelo elemento água. Não precisaremos de mais sinais e sintomas para percebermos se é a terra devoradora ou se é a água demasiado controladora. Cordiais cumprimentos. Bom, é exatamente isso que no vídeo falando sobre devorador de energias eu estou considerando. Faltam elementos para a gente entender por que a energia do elemento água está em deficiência, tá? Então existe a falta desse dado para a gente poder entender, não exatamente do elemento água. E aí você está considerando o seguinte: será que não seria o elemento água que estaria demasiado controladora? Bom, aí você está pensando no elemento água controlando a energia do elemento terra, por isso que terra estaria ficando mais fraca. Bom, antes de mais nada, a gente não pode pensar desse jeito. Em termos de controle, seria uma contradominação. Então, a água estaria contradominando a energia do elemento terra. Antes de mais nada, antes de pensar em contradominação, lembre-se que você tem que excluir antes a possibilidade de haver um problema em termos dos ciclos de criação, controle, e para aí chegar no conceito de uma contradominação. Contradominação e a contracriação, então, seriam efeitos muito mais graves, vamos dizer assim. Haveria um distúrbio energético muito maior para haver uma contradominação. Se a gente for considerar naqueles conceitos do chamar os elementos de mãe e filha, por exemplo, então aqui o fogo. O fogo aqui é a mãe do elemento terra. Então terra é a filha. Lembrar que eu considero mais termos femininos aqui, isso não é feminismo da minha parte, tá? Lembrar que eu só chamo filha por um motivo, tá? Porque somente uma filha pode se tornar mãe depois, né? Então, o fogo é mãe do elemento terra, então a terra é filha do elemento fogo. Nesse caso que você está considerando aqui, tá? A filha então se torna mãe
tá? Do elemento metal. Metal então é filha. Por isso que eu só coloco filha aqui, tá? Se fosse filho não ia virar mãe, né? Tá? Não existe essa transição de sexo que tem hoje em dia, que o pessoal fica querendo mudar o tempo todo, tá? Mas, então, a terra é mãe do elemento metal, metal é filha do elemento terra, que se torna, então, mãe do elemento água, né? Então, a água que é filha do elemento metal. História longa aqui, né? Tá? Isso quer dizer, para chegar então no ponto que você está falando aqui, que terra é a avó do elemento água, que é a neta do elemento terra. Então, terra é o elemento avó do elemento água. Por isso que a avó controla a neta. Tá? Agora, se a neta está controlando a avó, imagina uma casa onde a neta fica controlando a avó. Tem alguma coisa muito errada acontecendo nessa casa. Tá? Então a avó dá um pito na neta, sendo que casa chinesa, tá? Um elemento bem feminino. Tá? A avó toma conta da neta, enquanto que a mãe está trabalhando lá na roça. Tá? Então, a avó controla a neta. É uma situação natural que isso esteja acontecendo. Tá? Vai se tornar antinatural se a avó começar a espancar a neta. Aí já vira um outro problema. Né? Mas a avó controlar a neta é normal. Então, a água controlar o fogo. Então, a água também é a avó do elemento. A água que é a avó do elemento fogo. Então, a água controlar o fogo é natural. Tá? A água apagar completamente o fogo, isso tem alguma coisa de errado. Tá? Então, se você está considerando aqui, como você está falando, a água está demasiado controladora, a água demasiado controladora aqui, você já está considerando que então a água está controlando a terra. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. Mas antes de começar então a pensar em ciclos de contradominação, pense sempre o seguinte: exclua os problemas dentro de um ciclo de criação, exclua problemas dentro de ciclos de controle ou dominação, para depois, então, só depois de excluir todas as possibilidades, a começar a pensar em ciclos de contradominação. Então não estaria pensando nesse ciclo de contradominação aqui, tá? Eu não estaria pensando que a água... Opa, tem alguém com escapamento solto aqui. Não vão pensar aqui, por enquanto, nesse ciclo de contradominação. Porém, tá? O que a gente está pensando aqui, o que eu estou querendo colocar é o seguinte. Tá? Por que será que o elemento terra está ficando em deficiência? Tá? O que eu poderia pensar é o seguinte, então. Será que é a água que está contradominando terra? Antes de pensar nisso daí, tá? Eu estaria pensando o seguinte: será que não é metal que está roubando energia de terra? Por isso que terra está ficando fraca e por esse motivo terra estaria também roubando energia do fogo? É uma possibilidade. Tá? Pensando no elemento água, como você pensou, será que a água não está tentando controlar demais? Aí eu pensaria nesse ciclo de controle. Será que não tem alguma coisa no elemento água que está fazendo com que a água perca sua energia para controlar tanto a energia de água que ela está perdendo energia, por isso que ela está roubando energia de fogo? É outra possibilidade. Ou será que madeira que está controlando demais a energia de terra, fazendo então com que terra fique tão fraca de energia que ela está roubando qualquer energia que chegue no elemento fogo? É isso que eu tenho que estar pensando aqui. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo no elemento terra. Pode ser alguma coisa até no próprio elemento terra. Será que terra, por algum motivo, não está perdendo energia o tempo todo, a ponto de qualquer energia que chegue em fogo, ela roube, ela puxe essa energia de fogo? Tá? É outra possibilidade também. Ou seja, o que está acontecendo no elemento terra? Eu não sei o que está acontecendo no elemento terra. Esse foi o questionamento, mas antes de pensar em contradominação, lembre-se, esgote e você está vendo, ó, ciclo de... Pode estar acontecendo alguma coisa errada no ciclo de criação, pode estar acontecendo alguma coisa nos ciclos de controle ou dominação. Então, antes de pensar em ciclos de contradominação, esgote as possibilidades de você pensar no que estiver acontecendo, seja no ciclo de controle ou no ciclo de criação.
tá? Antes de começar a pensar em ciclos de contradominação e muito antes, inclusive, de pensar em ciclos de contracriação. Lembrar, contracriação é o ciclo mais antinatural que existe, tá? Tão antinatural que geralmente você vai encontrar isso daí em pacientes que estão assim nas últimas mesmo, tá ok? Então é isso, gente. Tá? Espero que isso dê mais elementos para vocês pensarem em termos do que pode estar acontecendo na acupuntura para trabalhar nesse raciocínio. É por isso que eu desenvolvi o curso online de acupuntura, para vocês pensarem exatamente dessa forma que eu estava falando. Lembrar que não só esse curso, mas os outros cursos estão em promoção. E para acessar esses cursos é só entrar aqui na descrição desse vídeo. Você tem um link do Centro Shenlong, do shenlong.com.br, onde você vai ter todas as informações a respeito desses cursos. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.